canal Tio Goim, Marcos Gomide e Pompeu Vasconcelos, traz hoje dois convidados para falar sobre Ceará Global. O que é o Ceará Global? Qual a proposta que ele tem, que ele oferece no sentido do comércio exterior e investimento estrangeiro? Já estão na tela os nossos dois convidados, o presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, Eugênio Vieira, e a coordenadora geral do Ceará Global 2021, cofundadora do Ceará Global, Mônica Luz. E ao nosso lado, nosso companheiro Pompeu Vasconcelos. Oi, Pompeu, beleza, beleza? Como é que estão as coisas? Olá, Gomide, prazer estar com você aqui mais uma vez, em mais um episódio de To Go In. E dessa vez com dois convidados ilustres, a Mônica Luz e o Eugênio Vieira. Mônica, Eugênio, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como é que surgiu o Ceará Global. Pompeu, Márcio, Midi, é um prazer estar nesse programa o To Go In, grande sucesso, tenho acompanhado aqui desde o primeiro episódio, parabenizo aí pela iniciativa, grandes entrevistas, grandes debatedores, e são informações valiosas aí que estão sendo fornecidas aí para nosso estado, nossa cidade. Parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui também acompanhado da Mônica, a grande amiga e companheira aqui, desbravadora também do Ceará Global. E o Ceará Global é aqui fala rapidamente, depois a Mônica pode tecer maiores comentários, já que ela é a nossa grande coordenadora e presidente. Mas o Ceará Global aqui iniciou em 2017, quando, durante uma missão lá liderada pelo governo do Estado e pela Federação das Indústrias, na época que foi visitar lá o Porto de Roterdã para fechar o acordo lá da CIP, do Complexo Industrial do Porto do PCI. E, nesse período, um dos nossos sócios aqui da Câmara, o Rômulo Alexandre Soares, que também já foi presidente, juntamente com os integrantes da Câmara, na época da missão, tiveram a ideia de fazer um evento que pudesse mostrar o Ceará para o mundo e mostrar para o cearense o que é que tem do mundo aqui dentro do Ceará, ou seja, as empresas que estão aqui no Ceará. E a ideia inicial foi promover o Ceará Global através de um canal promovido pelo LinkedIn, todo em inglês, mas a partir daí houve uma grande adesão de pessoas, tanto no Ceará como fora do Ceará, investidores. Hoje esse canal tem mais de 10 mil seguidores. E surgiu a ideia de fazermos um evento maior durante o ano, para mostrar um pouco desse Ceará Global. Muito bem, muito bem. E eu queria perguntar, então, para a Mônica Luz, nossa convidada nesse bate-papo com a Tio Goim, qual é o conteúdo a ser apresentado pelo Ceará Global? O que ele vai tratar sobre comércio exterior e investimento estrangeiro? Como é que está a pauta para esse evento? Vamos lá, então. Boa tarde, Eugênio, Marcos Gomide, boa tarde, Pompeu. Obrigado aí pelo convite em trazer esse assunto. Para a gente sempre é super prazeroso, né, poder trazer mais pessoas para esse tema, né? E o presidente Eugênio colocou bem aí essa história, esse comecinho aí do que foi o Ceará Global e de onde ele surgiu, né? A gente tem vários acontecimentos relacionados a essa marca. Ela começou realmente com esse intuito de, através de algum instrumento, levar essas informações ao público interno e externo, né, desse processo de desenvolvimento dentro do Estado do Ceará, quer dizer, o que a gente já vinha fazendo, os projetos que já vinham se desenvolvendo, né, e a cadeia produtiva já envolvida também nesses projetos. E isso estava de uma forma bastante fechada e a gente precisava mostrar isso, né, mostrar ao mundo o que a gente já vinha prevendo desde 2017 para o Estado e todos os movimentos, e não existiam assim, nós não víamos instrumentos de divulgação nesse sentido, né? Foi realmente quando surgiu essa ideia da marca Ceará Global, e como foi falado, nós começamos realmente através né, de uma rede através de LinkedIn, através de uma rede, a fazer essa comunicação, transformando em pequenas notícias em inglês,
com o intuito de mostrar, como eu falei, de mostrar não só, né, não ficar só aqui dentro do Estado, mas mostrar para o Brasil aqui como é que a gente também estava se posicionando, como a posição do Estado do Ceará como em questão de oportunidade, de potencial, e mostrar isso também para o exterior. O interessante foi que a gente também teve nesse momento, e acho que vale muito a pena a gente citar isso, que muitos não conhecem, né, que nós envolvemos a academia nesse momento, né? Tá lá, a academia é o ponto onde tudo nasce, né? A inovação, tecnologias, pesquisas. A gente também precisava, paralelamente, ter uma formação profissional que esses futuros profissionais conhecessem também esse potencial e já viessem sendo preparados para essa realidade, né? Não só no aspecto de formação, de conhecimento, de processo, de gestão de empresa, mas também em questão de ambiência, do que a gente tinha aqui no Ceará, né? Então, a gente juntou aí uma preparação nesse nosso projeto, nós trouxemos a academia, trouxemos um projeto incubador dentro da academia, né? E aí nós trouxemos a Unifor, para exatamente né, termos essa força no aspecto de produzir essa transformação de conteúdo, não ainda uma produção de conteúdo, mas sim uma tradução de conteúdo, e ajudando nessa divulgação. Então, preparamos os dois lados, né? Porque precisamos também desses jovens aí né, conectados com o que está acontecendo, porque essa mão de obra, né, nós vamos precisar dessas cabeças pensantes, desses projetos, né, dessas novas ideias. E a nossa, desse primeiro movimento, que foi o Ceará Redes, que a gente chama, surgiu, então, realmente esse evento, né? E o evento, esse ano, já está aí na sua 5ª edição, né? Então, desde 2017, a gente vem lá com esse primeiro movimento da marca Ceará Global, que é o Ceará Redes, que a gente chama, a gente deu um nome aí para esse primeiro movimento onde nasceu. O nosso Ceará Evento, que é que já entrou no nosso calendário aí, né, de eventos de internacionalização do Estado, quer dizer, nós estamos para a 5ª edição, e esse ano a gente foi direto no tema dos clusters, né? Quer dizer, nós estamos realmente no momento onde o Estado do Ceará veio com esse projeto de desenvolvimento econômico, né, que nasceu aí nessa gestão, na gestão pública, no governo do Estado, e veio aí incentivando todos esses polos, esses hubs que a gente tem aqui dentro, e o foco realmente do evento é mostrar esses primeiros clusters que vieram, né, desse projeto aí da gestão pública, e como estão já nesse momento, como esses clusters já estão em desenvolvimento, ou seja, nosso objetivo é mostrar no conteúdo geral do evento de onde nasceu isso, né? De onde vieram, como nasceu esse projeto de clusters no Estado, como ele foi implantado em diversos projetos e como nós já temos alguns dos projetos em resultados evidentes, né? Então, mostrar para o público exatamente que momento nós estamos. E, para isso, nós juntamos, dentro do nosso conteúdo desses 2 dias de evento, nós juntamos representantes da gestão pública, né, que vem aí com o projeto, e a cadeia produtiva, que já está envolvida também dentro desses resultados, quer dizer, já está efetivamente executando aí os projetos. Então, nosso objetivo é esse, e colocando, claro, todos os temas dentro dos clusters que são foco desse programa de desenvolvimento econômico do Estado. Mônica, entre os temas que vão ser abordados no Ceará Global Clusters, que acontece no dia 14 e 15 de outubro, está o turismo como estratégia de desenvolvimento econômico. Salvo engano, terá um painel com a participação da Tcheco Aoki, presidente do Blue Tree Hotéis, do fundador da CVC, o Guilherme Paulos, e do presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABA, Eduardo Sanovich. E eu queria saber de você, certamente o Ceará, pela sua posição estratégica, tem no turismo uma das suas grandes alavancas. Mas eu queria saber de você, qual o grande empecilho hoje que vocês enxergam para o investidor que quer vir para o Ceará, principalmente aquele que quer investir em hotelaria,
no litoral cearense. Qual é a grande dificuldade que vocês enxergam? Bom, como não sou expert na parte aí de quais seriam os empecilhos, principalmente legais, mas nós temos já esse movimento grande, né? Nós temos, traçando a questão de investimentos estrangeiros, nós temos a área de turismo como uma das áreas mais importantes, né? A questão de investimento estrangeiro. A gente tem hoje vários projetos já em andamento aqui no Estado, mas acredito que essa pergunta seja mais destinada, aí, mais direcionada ao Eugênio, em questão de dificuldades, se são legais as dificuldades, porque nós temos, claro que nós temos a imagem Brasil Turismo, o turismo no todo, não só no estado de Ceará, para o Brasil, é um grande alicerce, né? é um grande ponto de desenvolvimento para todo o país. Nós somos um país que atrai o turista, né? Nós precisamos mostrar isso. Nós temos a questão da segurança, né? Que sempre foi algo assim, eu acho que a visão do país é a questão de segurança e a questão de risco. Então, nós precisamos hoje mostrar, através de vários instrumentos aí, nós precisamos mostrar qual é o nível de risco que esse investidor vai ter aqui no Estado, né? Quer dizer, as questões legais, eu vou deixar aí para o Eugênio para dizer como é que elas estão hoje para a questão desse investidor aqui, que eu sei que é mais do que a praia dele, né? Mas, assim, é claro que existe essa questão do risco, de como o investidor estrangeiro vê o risco aqui dentro. Então, o nível de risco que ele está disposto a correr, né? E a questão de segurança, né, no aspecto daquele investimento. Então, nós temos que tratar também dos nossos, vamos dizer assim, dos nossos problemas internos, estruturais, para que a gente possa mostrar uma realidade e trazer esse turismo, né? Porque nós temos, aqui no estado do Ceará mesmo, hoje a gente vem com esse incentivo grande em todo tipo de turismo rural, turismo ecológico, né? O turismo, nós temos aqui todo esse ambiente, o turismo é o nosso ponto aí de retomada importantíssimo. Eugênio, vou deixar com você aí para complementar. Você passou a palavra para mim, Mônica, eu vou tentar contribuir aqui. Pompeu, excelente pergunta. A questão do turismo, claro, nós temos o turismo desde que ele surgiu como secretaria, como algo estratégico para o governo, né? Desde a época do governo Tasso, primeiro governo Tasso, onde a Ânia Ribeiro, inclusive a nossa diretora também aqui da Câmara Brasil e Portugal, foi a primeira secretária de turismo. O turismo sempre foi estratégico, né? Então, para o nosso estado. E ele agrega muito conhecimento, né? Ele abrange vários setores da economia, né? Porque ele é um setor bem qualificado, né? Você está ali trazendo turistas, onde ele está interagindo com pessoas locais, então você precisa sempre, o turismo é sempre algo que deve ser privilegiado. Então, no Ceará Global, a vertical do turismo teremos vários painéis aí sobre o turismo, e é algo que a gente não poderia deixar de abordar aqui no Ceará Global. A gente que acompanha aqui, desde os primeiros investimentos no Ceará, nós acompanhamos aqui a primeira, quando o Vila Galé veio ao Ceará, né? Nós fomos lá apresentar o Ceará para o Vila Galé, depois o Grupo Dom Pedro, o Grupo Sol Verde, aqueles que vieram investir, os grupos portugueses que vieram investir no Ceará, como um dos precursores, né? Depois o Luzeiros, enfim. O Portugal sempre se encantou muito com o Ceará, com o Ceará. E agora, hoje a gente vê o turismo, ele teve, claro, despontando aí, depois desses primeiros hotéis portugueses aqui no Ceará, a gente viu um fluxo de investimentos de outros países também aqui, com compra de áreas para desenvolvimento do turismo, como estão os espanhóis acabaram investindo em algumas áreas aqui no Ceará para fomentar a área de turismo, mas sempre foi uma dificuldade maior, né? Apesar nós temos uma beleza só o ano inteiro, né? Muito a oferecer aos nossos turistas, a questão dos esportes de vento, né? O kitesurf, o windsurf, isso sempre, hoje, cada vez atrai mais gente,
Mas a grande dificuldade, realmente, que a gente tem acompanhado desde lá é a questão ambiental, né? O licenciamento ambiental é sempre algo que traz muita insegurança jurídica, né? A gente tem casos aqui de grupos internacionais de turismo que têm áreas aqui já no Ceará, mas não conseguem desenvolver em razão de algumas limitações ambientais. O Estado tem promovido aí uma série de debates de planejamento de zona econômico ecológica do Estado, principalmente na área que eles chamam de ZER, né, para definir quais são as áreas que o Estado entende como prioritárias para o desenvolvimento do turismo, né? E isso vai ser importante com essa definição para que o investidor, quando venha ao Brasil, ao Ceará, saiba exatamente quais são as áreas que estão aprovadas, né, botar em aspas, porque estão aptas a receber o investimento hoteleiro, né? E o que a gente se depara hoje é que existe essa dificuldade, essa insegurança de áreas que que muitas vezes já foram adquiridas por esses grupos investidores, mas que até hoje ainda não foram, não houve desenvolvimento em razão das limitações ambientais, né? A gente tem tido um esforço aí com o Estado, a gente tem sempre a questão da sustentabilidade, da proteção da nossa costa, né? A gente sabe que o Ceará, ele é praticamente, você tem praticamente arenoso, terreno arenoso, tem as falésias, tem as dunas, né? Praticamente toda a nossa costa. Então, isso, ao mesmo tempo que a gente tem um lado de proteção dessa beleza cênica, dessa beleza natural, né? Tem também o lado do desenvolvimento, de atrair desenvolvimento para essa costa, né? E não só falando no turismo costeiro, mas também hoje a gente já vê aqui, principalmente depois da pandemia, o crescimento aí também do turismo rural, né? E aí o Ceará tem enormes potenciais para isso. Nós temos um parque no Cariri, né? Um parque paleontológico maravilhoso, que isso podia ser motivo de atração de turistas, né? Do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né? Então, a região que a Apodi, a região da Apodi, a região de Ibiapaba, né, a Serra de Ibiapaba, a Guaramiranga, com grandes atrações. Então, acho que esse turismo rural tende a se desenvolver. Mas eu vejo que hoje o maior impedimento é essa questão do licenciamento ambiental. Bom, o tema central, ou um dos temas central, ou, na verdade, acho que o tema central do Ceará Global é o comércio exterior. E dentro desse tema, você vai caindo em subtemas: desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento da região metropolitana de Fortaleza, a questão aduaneira, o que acontece no complexo industrial e portuário do Pecém. Por ali pelo Pecém, embarcam 90% dos produtos cearenses para o exterior. Quer dizer, o que seria do Ceará se ele, de fato, não tivesse o porto do Pecém para embarcar toda essa produção? Mas o tema do momento que se fala muito é hidrogênio verde. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Ricardo Cavalcante, deu uma declaração que foi publicada aí pelos veículos de comunicação, dizendo que o hidrogênio verde será capaz de desenvolver o Ceará nos próximos 5 anos, atrair investimentos no Ceará nos próximos 5 anos, o que o Ceará não teve nos últimos 70 anos. Mais do que exatamente isso acontecer, eu classifico como um voto de confiança nesse projeto e nesse tema hidrogênio verde. E como que isso, Mônica Lu, será abordado dentro do Ceará Global? Qual o espaço, quem que vão apresentar ideias sobre esse tema do hidrogênio verde no Ceará Global? Sem dúvida, o tema hidrogênio verde ele vai aparecer em alguns painéis, na verdade, porque dentre os clusters, né, que são considerados hoje, quer dizer, o turismo, né, as energias renováveis, ele está aí no foco aí das energias renováveis, né? A gente tem a parte de tecnologia, quer dizer, nós temos, são os vários, todos esses clusters vão ter os seus painéis, mas realmente tem alguns desses clusters que já estão com projetos
efetivamente funcionando, que é o caso do hidrogênio verde. Então, ele vai ser tratado no primeiro painel, onde será apresentado o projeto, né, dos clusters, de onde veio esse projeto, o consultor, inclusive, que idealizou aí junto, né, colaborou aí no grande projeto dos clusters, vai falar como foi isso. Então, ele vai aparecer ali, ele vai aparecer no momento também da nova economia do Estado, porque ela está também dentro das 4 novas economias, quer dizer, vai ter um painel que também vai falar sobre isso, e vai ter um painel específico com o pessoal do complexo, né, do Porto do Pecém, com o pessoal de fora e dos parceiros aí do Porto do Pecém, de todo o complexo, e onde ele vai ser abordado com mais profundidade ainda. Tá? Então, o tema vai ser tratado de várias formas, né? Quer dizer, de onde surgiu, como funciona, como é a questão da energia renovável, o que é, na verdade, esse hidrogênio verde. Nós vamos ter aí um momento onde nós vamos apresentar realmente para o público o que é esse projeto, em que ponto ele está, quer dizer, nós já estamos num processo foi assinado um protocolo, já existem várias empresas se preparando, já temos uma aprovada já em processo de instalação, a EPD, ela vai estar também, né, dentro do evento, porque exatamente o evento teve o objetivo assim, muito importante de contemplar a gestão pública, esse projeto dentro do setor público e as empresas na cadeia produtiva. Então, os hubs de hidrogênio, eles estão em super evidência, realmente, porque eles estão lá dentro do complexo do Porto do Pecém, eles vão desenvolver as empresas que vão instalar esse projeto, que vão executar esse projeto, elas vão gerar uma demanda de várias outras empresas, porque precisam vários insumos e máquinas e equipamentos que vão precisar ser produzidos, né? Então, assim, a geração de empregos, é um investimento que vai trazer um projeto de um grande investidor e vários outros investimentos virão atrás, né? Virão junto, na verdade, com um grande projeto que essas empresas vão estar instalando. E vão estar lá dentro do complexo do Porto do Pecém, dentro da zona de processamento de exportação. Então, ele é né, dos pilares. A gente tem dentro das energias renováveis outras formas, mas, sem dúvida, existe um foco muito grande hoje para o hub de hidrogênio, né? E ele vai ter uma abordagem vamos dizer, de várias situações, né? Ele como alternativa de energia, ele como um grande, né, chamando grandes investidores, a geração de outras empresas, da necessidade de outras empresas, né, criando o que a gente fala aí de um hipercluster, né, o Porto do Pecém se transformando num hipercluster, porque vão surgir outras empresas para suprir a necessidade do funcionamento, da instalação dessas grandes empresas, desses projetos. Então, é um tema tratado em mais de um projeto, mais de um painel. Acredito que ele vai ter vai ser muito bom para o público em geral, tá? Porque vai ser possível conhecer o projeto mesmo, de onde saiu o conceito do que é esse cluster, do que é o hub de hidrogênio, né, como funciona. Nós vamos receber em um dos painéis a Rosiane, da Secretaria, da SEDET, o Jurandir, né, que vão estar falando da parte técnica e como é que funciona isso. Então, para o público, isso em geral é importante, né? Nem todos conhecem como funciona, existe uma parte técnica, e essa parte técnica é que justifica quais são essas empresas que vão estar investindo ali nesses projetos, e depois vem os parceiros, como eles estão vistos, e depois vem toda essa perspectiva, todo esse cenário do tempo que nós vamos estar produzindo essa energia, como que ela vai estar sendo produzida, né? E os destinos. Então, nós vamos ter vários painéis que vão estar tratando realmente do hub de hidrogênio, né? Da mesma forma, o hub de comércio exterior, né, que também né, é bastante recente, que também foi assinado há pouco tempo, que já está, o pessoal também, né, da Comexport, que é a empresa que vai estar
que está com esse hub de comércio exterior, também vai estar presente dentro do evento, falando como funciona, o que é esse hub de comércio exterior, né? Como que ele está, qual é a funcionalidade, como é que ele vai funcionar, qual é o papel dele, qual é o objetivo, o que se espera dele, né? E acho que também vai ser outro painel que vai atrair realmente de interesse de vários públicos, né? Desde do estudante que está se preparando, do empresário, das empresas que estão se preparando para exportar, né? Então, assim, os painéis estão bem conectados dentro de realmente contemplar todos os clusters que estão aí em evidência. Muito bem, Mônica. Eu sou fã desse projeto, desses hubs que o governador Camilo implantou, com o apoio da FIEC, de vocês e de tantas outras entidades que colaboram para o crescimento do Ceará. Mas eu tenho que olhar sempre aqui pelo lado do investidor, e me preocupa muito, às vezes, o tempo que leva do início de um projeto até a efetivação desse projeto. A gente tem notícias, por exemplo, que a Mercúria, a segunda maior trading de petróleo do planeta, desistiu do Porto de Pecém por causa de uma demora extrema na decisão de uma retroárea lá no Porto do Pecém. Isso causado, naquele momento, pela entrada do Porto de Roterdã nessa operação. Eu queria que vocês fizessem uma avaliação justamente da entrada do Porto de Roterdã no CIP, no Porto do Pecém. Quantos projetos, efetivamente, quantas operações já nasceram e já estão funcionando, e quantas deixaram de existir? Você tem esse dado? A gente acompanha, talvez, não sei se o Eugênio pode ter um acompanhamento mais, vamos dizer assim, direto, a gente acompanha muito na questão, né, de uma forma mais externa, né, na parte pública. Eu acredito, acompanhando esse funcionamento, né, eu também sou executiva nessa área de importação e exportação, então a gente acaba ficando mais próximo do funcionamento. Claro que houve, né, um período de adaptação dessa nova formatação do complexo em questão de interesses, em questão de, né, foi necessário um tempo de ajuste. Eu acredito que isso tenha realmente causado algum atraso, ou até alguns projetos realmente tenham ficado, vamos dizer assim, stand-by, ou ali esperando para que primeiro tivesse essa relação de parceria com o Porto de Roterdã, tivesse bem clara, bem, né? Foram muitas reuniões, foram muitos processos, foi muita gente envolvida nessa relação, nessa parceria. Então, é normal que a gente tenha perdido aí, ou até a gente venha ver que ganhou esse tempo lá na frente, né, para primeiro realmente ter bem esclarecido como que as partes iriam estar trabalhando. O que a gente vê hoje é que houve, principalmente nesse período pós-pandemia aí, que muitos projetos que vinham, digamos assim, mais calmos, que eles foram acelerados. Então, evidentemente, a gente consegue ver que houve aí né, um acerto aí de interesses, de forma de funcionamento, de como instalar esses projetos, de como as partes devem funcionar, das questões legais que envolvem isso aí tudo, né? Porque existem muitas na questão de transações financeiras, de como isso tudo, se existe também todo esse para instalar esses hubs, como esses projetos vão ser autorizados, se realmente a gente tem a estrutura, porque muitos projetos também talvez tenham demorado um pouco, porque no momento que se começa a analisar uma estrutura dessa de um hub de hidrogênio, o complexo para ver o que ela vai precisar, o que o complexo precisa em questão de estrutura, em questão de, né, de espaço, em questão... E foi o que acabou realmente acontecendo nesse tempo, né? Houve lá uma expansão, a ZPE1 passou para a ZPE2, tivemos mexidas em marcos legais, nós tínhamos um marco legal que veio mexido. Então, são vários, quer dizer, estrutura física, estrutura legal, né? Que, às vezes, o projeto começa também não é só por uma questão, né, do porto em si, essa morosidade ela está relacionada a todos esses segmentos que precisam ser alinhados. Então, o projeto dá uma parada, vai alinhar, quer dizer, o marco legal lá da ZPE veio em cima de uma demanda,
houve uma ampliação em questão de estrutura física, né, que dobrou, houve ampliação de estrutura de recebimento mesmo da própria, nesses últimos anos, do próprio espaço de recebimento, da quantidade que pode, a quantidade de navios a receber. Quer dizer, a hora que também a gente se dispõe a fazer um grande projeto desse, receber essas grandes empresas, a gente precisa estar com essa estrutura pronta, né? Então, eu acredito que essa lentidão dos projetos, ele vai, eu digo, o projeto, ele vai acontecendo e tem que ir trocando o pneu, né, com o carro andando. Então, o projeto diminui a velocidade, né, e outros projetos paralelos foram criados. E a gente vê, de repente, todos eles, pá, né, a gente vê um resultado de repente. Puxa vida, apareceu isso tudo de repente. Claro que eles vieram caminhando de forma paralela. Então, hoje a gente realmente tem essa estrutura azeitada, o marco saiu, a gente tem toda uma ambiência para que esses projetos agora caminhem todos de uma forma muito rápida. A gente tem visto aí, nesses últimos 6 meses, os projetos caminharem de uma forma bastante... passarem dos protocolos para execução de uma forma bastante rápida, né? E daí eu deixo aí para o Eugênio complementar com relação a isso. Maravilha. Eu acho que, só complementando, Mônica, eu acho que essa parceria do Complexo Industrial do Porto Pecém com Roterdã foi um marco, né? Importante aqui, considerando que Roterdã tem uma expertise, né? É um dos maiores portos do mundo, né, em movimentações, e isso possibilita a geração de novas rotas, novas oportunidades, interligações, né, entre rotas, e isso eu acho que é extremamente salutar. Tivemos aí essa pandemia aí para atrapalhar esse projeto, né? Mas o que eu vejo é que o Ceará hoje está se preparando e está preparado para receber esses investimentos, né? Nós somos hoje praticamente o único estado, praticamente não, somos o único estado que temos uma ZPE implantada, né, que está se ampliando agora, inclusive. A ZPE tinha alguns, como a Mônica bem falou, tinha alguns aspectos regulatórios legais que tinham que ser ultrapassados para melhor fomentar a atração de investimento para ela, porque no início ela só era focada, por exemplo, só para exportação, né? Se você tivesse mais de 80%, menos de 80% de exportação, você não teria penalizações para isso. Então, esse marco legal veio a flexibilizar a implantação de empresas nas próprias ZPE, né, de forma que hoje a gente encontra uma ambiência bem melhor, né? Você tem aí grandes potenciais, como você bem comentou, o Gomide comentou no ano passado, o hidrogênio. O hidrogênio o Ceará tem estrategicamente, por essa localização geográfica, por ter os melhores recursos naturais em termos de energias renováveis. Nós temos vento, sol, praticamente o ano inteiro. Se você pegar o que o Ceará pode gerar, o potencial de geração eólica no Ceará, comparado a outros lugares do mundo, é impressionante, né? Então, você está aqui um porto que hoje está se estruturando, né? Porque o hidrogênio verde, como bem falou, ele tem que ser de energia totalmente renovável, porque é isso que a Europa está precisando, né? Ela, para atender os marcos legais, as obrigações dela de captura de carbono. Então, aí, a partir daí, há um potencial, é claro que todo o mercado ele tende a ser desenvolvido, né? Ele tem que ser desenvolvido. O que está se criando agora, o hidrogênio ainda é uma fonte de energia cara. Ela, com a tecnologia, com a melhoria das tecnologias, o hidrogênio tende a ficar mais barato. Mas, como a gente sabe que para ter viabilidade, para ter atração, para ser atrativo aquele negócio, tem que ter viabilidade de mercado. E é isso que a Europa está criando. A França, principalmente, a Alemanha, estão criando mercados para o hidrogênio, né? Você vê aqui, por exemplo, a própria Airbus. Hoje tem um programa do próprio governo francês que quer colocar os aviões da Airbus como hidrogênio. Isso para quê? Para criar um mercado para o hidrogênio, né? Isso, eu acho que aí o Ceará se posiciona muito bem por ter fontes de energias renováveis aqui em abundância, por ter ainda o potencial de desenvolvimento, tanto onshore, ou seja, em terra, como offshore, no mar, né, de energias renováveis. Temos um porto hoje qualificado com parceria junto a Roterdã, né? E aí
saindo um pouco dessa questão também do hidrogênio, né, você tem aí uma potencial enorme, que é, por exemplo, o de dados, né? Hoje chega ao porto do Pecém, que é o Ceará, né? Nós pensamos no porto do Pecém, mas ao Ceará, cabos submarinos que entram de fibra ótica, né? Que entram no Brasil e se comunicam à Europa, à África, à América do Norte pelo Ceará, né? Isso traz um potencial aí também da indústria de dados, né? De nuvens, de processamento de informações, enorme, né? E aí imagina que você tem esse cluster, né? Como nosso tema é o cluster de energia, se você tem de dados, né? E a gente sabe que para processar dados a gente precisa de muita energia, né? Você precisa de muita energia e está o Ceará fornecendo aqui um ambiente, né? Espaço com energia. Nós temos hoje o primeiro projeto de salinização do Brasil, de grande porte, né? Que está sendo implantado aqui na própria Futuro, que já foi licitado e já está em fase de implantação, né? Com geração de água também para fornecer. Então, o Ceará tem uma ambiência, digamos, de infraestrutura, e está bem preparada para receber esse investimento. Agora, de fato, precisamos, a velocidade do mundo empresarial, muitas vezes, não é a velocidade do mundo público, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, conciliar essas duas velocidades, né? E aí tem por alguns momentos, tem alguns desajustes aí, e depois, mas que certamente, como há o interesse do privado, da iniciativa privada, né, de vir ao Ceará, e como há interesse do público de atrair esse investimento, tenho certeza que vão encontrar um denominador comum. Eugênio, Mônica, Pompeu, como dizem que eu gosto de número, não sei se é verdade ou não, mas vamos apresentar alguns aqui. Eu sabia que você gostava do Palmeiras, viu? Também, entre outras coisas, né? Veja só, no ano 2010, o estado do Ceará tinha 4.104 investidores. Em 2020, 8.531. Veja o salto que se deu em relação ao número de investidores estrangeiros, né? E o que talvez pouca gente sabe é que os investidores estrangeiros estão presentes em 139 de 184 municípios do Ceará. É um investimento direto de 4 bilhões de dólares. O principal país que traz investidor estrangeiro no Brasil é a Itália. Desses 8.531, 2.000 são da Itália. 1.854 investidores são de Portugal. Então, quero perguntar a Eugênio Vieira, presidente da Câmara Brasil-Portugal, como é que ele vê esse salto? Por que foi possível esse salto? Quem que estimulou esse cenário de investimento estrangeiro dentro do Ceará? Muito interessante. A Câmara Brasil-Portugal, juntamente com a Federação e o Ceará Global, anualmente a gente faz um levantamento dos investimentos, né, externos no Brasil, em parceria e no Ceará, e em parceria aí com a Junta Comercial e, enfim, entidades que têm esses dados. Então, a gente pega esses dados e traz informação, né? Hoje, esse ano, inclusive, nós fizemos um BI super bem acessível, que as pessoas podem conectar essas informações e ter acesso a esses dados. Eu acho que até como uma forma de agregar isso até para as entidades e o poder público como informação, né? Mas o que a gente percebe, e isso é muito interessante observar, é uma tese de mestrado até do Rômulo Alexandre, né, que é um líder desse processo, você percebe que essa atração de investimento, como ele diz, as pessoas vêm para fazer negócio, vêm de avião, né? Enquanto as mercadorias vêm de navio, as pessoas, para fechamento de negócio, vêm de avião. Então, a gente percebe claramente, quando houve o aumento da malha aérea, né, e aí você percebe o salto de investimento português, por exemplo, quando a TAP criou o seu primeiro voo Lisboa-Fortaleza,
você percebe que nos anos seguintes há um impulsionamento e há um avanço do investimento português. Naturalmente, também, quando houve o incremento de malhas da malha aérea, voos né, da França e internacional, você percebe aí o crescimento também de investimento italiano, aumento do investimento francês, por um período aqui, teve um investimento muito relevante de países nórdicos, né? É claro que a grande maioria dessas pessoas, desses investidores, desse número, eles vêm atraídos para o Ceará pelo turismo, para fazer turismo inicialmente. Mas se encantam pelo Ceará, e a grande maioria ali começa a investir em uma pousada, num negócio de turismo, vinculado ao turismo, né? E acaba tendo maior parte desse número de investimento está vinculado na parte de imobiliário e na parte de hotelaria, né? Mas a gente tem grandes investimentos aí também, né, relevância quando você olha a própria CSP, o investimento internacional coreano, né? E aí tentar marcar, merece destaque aí nessa análise. Mas o que a gente percebe é isso, Gomide. O grande impulsionador de negócios é quando as pessoas chegam de avião, entendeu? Então, eu acho que isso é uma lição que a gente deve tomar de sempre fomentar essa interligação, essa comunicação entre países através de malha aérea, porque é assim que se faz negócio. Estamos aqui hoje até essa possibilidade virtual, mas o investidor só vem aqui fazer e fechar negócio quando ele conhece, né? Conhece nosso estado, conhece as pessoas, conhece nossos governantes. Então, a gente tem que estar sempre com essa visão. O Estado o governador Camilo tem tido essa preocupação de sempre fomentar aqui a malha aérea, né? Então, eu acho que isso, apesar da pandemia, houve uma queda exponencial agora, mas esperamos dar retomada, porque isso é o que atrai investimento, tá? E Mônica, pois não. Complementando, né, Eugênio, claro, além dessa questão da malha aérea, sem dúvida, ela é evidente, né, aí nessa mudança desses números, né, nós temos a questão da conectividade, né, então, como o Eugênio estava falando aí, os cabos submarinos e esse novo cenário em questão de conectividade digital, em questão do nosso cinturão aí, quer dizer, a gente, hoje, esses locais onde nós temos investimento estrangeiro, aí onde vem esse turista, onde ele vem, abre essa pequena pousada e depois viram grandes investimentos aí, como nós já temos, né? Eles, com essa facilidade ao acesso às redes de comunicação, né? As redes a ter um Wi-Fi, a ter realmente essa conectividade digital, isso muda muito a nossa realidade, né? Isso aí vai gerar, acredito que a gente deva ter um processo bem acelerado em questão de investimento, porque quando o investidor vê que existe, é necessário, né? As pessoas realmente precisam vir, mas precisam poder se comunicar, né? Elas estão nesse ambiente maravilhoso que a gente tem aqui do estado do Ceará, mas a questão da conexão digital desse cinturão, e nós vamos tratar também num painel sobre isso, né? Como a importância desse investimento estrangeiro, dos cabos submarinos, dessa questão e de como foi criado esse cinturão aí digital e como isso reflete numa melhoria do Estado, na questão de qualidade de vida para esse cinturão, né? E atraindo novos investimentos, né? Então é só gerando uma ambiência de grandes oportunidades mesmo. É isso mesmo, Mônica e Eugênio, vocês têm toda a razão. Essa conectividade, que também não deixa de ser uma conectividade, só que aérea, elas são fundamentais. Mas fundamental também é a pessoa saber o caminho certo na hora de chegar aqui ao Ceará para investir. Qual é a rota correta? Qual é o caminho correto para o investidor que vai chegar ao Ceará e quer construir um hotel, que quer construir uma fábrica, que quer colocar um polo de calçados? O que ele tem que fazer? Ele vai à SEDET? Ele vai à Casa Civil? Qual o caminho para ele chegar aqui? E quais são os atores dentro do governo? Eu sei que também a FIE, que é um catalisador desse processo, Observatório da Indústria, Fé Comércio e tantas outras instituições,
como a própria Câmara Brasil-Portugal. Mas eu queria saber o caminho correto para quem quer investir no Ceará, um estrangeiro que quer investir no Ceará. O caminho correto é como você bem falou. Acho que o Ceará ele tem atrativos, tanto incentivos fiscais, né, que se pode ser pleiteado, enfim, eu acho que o caminho correto é você, primeiro, ter segurança jurídica. Quando você pesquisa junto aos investidores, com a grande preocupação deles é a questão da segurança jurídica, né? Você, eventualmente, fazer um investimento e depois ser surpreendido por aquele investimento não poder ter sucesso, não poder ser desenvolvido por uma restrição legal, ou por uma restrição regulatória, ou por uma restrição ambiental, né? Então, mas hoje o Ceará ele tem se preparado nesse sentido, e a SEDET, junto com a DESE, né? Eles têm buscado fornecer essas informações de forma clara para os investidores, possibilitando, inicialmente, através de protocolos, né, com o Estado do Ceará, o desenvolvimento a possibilidade de obter alguns incentivos fiscais e obter alguma segurança jurídica para que aquele investimento venha a se concretizar, né? Mas não só no aspecto do poder público, mas eu acho que é sempre bom o investidor se cercar das instituições que fomentam esse comércio exterior, como é o caso da Câmara Setorial de Comércio Exterior, as câmaras de comércio, né, como é o caso da Câmara Brasil-Portugal, e existem outras câmaras aqui no Ceará também, que ali tem pessoas que já estão habituadas a fazer negócios aqui no Ceará, né, e conhecem de como fazer negócio no Ceará. Então, é mais fácil a gente ir para um local onde a gente tenha uma certa proximidade de línguas, né, de conhecimento, de experiências, né? Isso vai fazer com que o investidor ele tenha maior segurança naquele investimento que ele pretende realizar, né? A gente sabe que muitas vezes o investidor, e aí esse grande parte desses investidores, ele às vezes faz o investimento impulsionado até por uma paixão, né? Sim, por encantamento, às vezes, muito do Ceará. E isso eu já tive algumas oportunidades de fazer algumas rodadas a convite de escritórios parceiros nossos na Europa, falar um pouco sobre o Nordeste, o Ceará, e de vez por outra aparece um investidor com interesse aqui no Ceará, no Brasil, e comenta, mas um amigo meu teve uma dificuldade lá, porque não conseguiu o licenciamento, porque não teve, o terreno não tinha matrícula, o imóvel e tal. Então, é importante essas decepções, né, que existem e podem acontecer, elas podem ser mitigadas se você tem ali uma boa assessoria, faça um investimento inicial, como a gente chama de uma due diligence inicial, para conhecer o que é que efetivamente está se comprando, o que é que está se pretendendo fazer, para não ter essas decepções que muitos já tiveram, né? E aí, a partir do momento em que você tem essa segurança jurídica, né? E aí você tem o Estado aqui, aí o Estado precisa trabalhar forte nessa questão da segurança do licenciamento ambiental, porque sem licenciamento ambiental você não tem negócio, né? Então, ele precisa saber que ali, qual é o processo claro de se obter um licenciamento ambiental para aquela área, daquilo que ele se pretende implantar naquela região. Então, o investidor precisa conhecer essa rota claramente, né? E aí, em paralelo, trabalhando com a SEDET, né? Com a DESE, né? E acho que aí ele consegue ter esse rol de incentivos, benefícios fiscais, segurança jurídica e fazer um investimento, porque aí, aquela história, quanto menos, a partir do momento em que quanto menos o Estado intervir e ele poder gerir o negócio dele, nesse momento, melhor para ele, melhor para o desenvolvimento da região, né? Nós temos um acordo que foi assinado, Gomide, em 2019, né? Inclusive dentro de um evento do Ceará Global, dentro do Ceará Global 2019, exatamente criando, né? Ele foi assinado e criado dentro
desse evento, criando o Fórum das Câmaras Comerciais, né? As câmaras comerciais, nesse aspecto, elas fazem um papel super importante, vamos dizer assim, entre esse investidor e os diversos setores, as diversas, né, tanto o SEDET, a Secretaria, o governo, e depois as questões de ordem prática mesmo, né, para que realmente o investidor fique mais tranquilo em cumprir. Nós temos uma legislação grande, nós temos muitos procedimentos a serem feitos, e essas câmaras comerciais já vêm, como estava falando Eugênio, preparadas ali. Nós temos executivos, empresas que já passaram por esse processo de investimento aqui no Brasil, né? Claro que nós não temos ainda a representação aqui, por exemplo, no Ceará, de todas as câmaras comerciais, mas nós temos aí algumas fortes, e esse fórum, o Fórum das Câmaras Comerciais, um fórum permanente que foi criado em 2019, tem exatamente esse objetivo, tá? Fortalecer essas câmaras e facilitar, né, esse caminho para o investidor através das câmaras comerciais, né? Claro que a gente está falando a Câmara Brasil-Portugal, ela já é pioneira nesse aspecto, e está aí, Câmara Brasil-Portugal, a gente tem aí, né, os grandes investimentos dos portugueses, depois dos italianos, que também é uma câmara comercial bastante atuante. Então, as câmaras que já vieram, né, se fortalecendo, e pela formação de empresários, né, advogados, quer dizer, de pessoas que conhecem os caminhos, né, acabam facilitando bastante aí para os empresários fazerem esse processo de investimento de uma forma mais tranquila e mais segura, sem dúvida nenhuma. Muito bacana, muito bacana. Bom, já estamos assim nos encaminhando para o nosso final desse nosso bate-papo, falar sobre Ceará Global 2021, um seminário que vai tratar, entre outros temas, mas como tema principal, comércio exterior, que é abrir as portas de produtos e serviços cearenses para o mercado internacional. Esse é o foco, abrir as portas de produtos e serviços cearenses para o mercado internacional. E o papel do Ceará Global é ser o eixo de contato, a máquina entre um e outro lado, para que eles se conheçam, se conversem e possam fazer essa conexão. Então, como se costuma dizer, o Ceará Global vai buscar conectar o Ceará com o mundo. Então, se tem mais alguma coisa, Pompeu, a perguntar, então a gente já vai para as considerações finais dos nossos convidados, Eugênio e Mônica. Pois não, Pompeu? Eu queria ouvir do Eugênio e da Mônica, criação desses hubs, toda essa política expansionista do governador Camilo Santana, como é que vocês enxergam o governador como indutor desse processo? Pompeu, acho que o governador tem feito, e junto com as suas secretarias, tentando fomentar esses clusters, né? E esses hubs de negócio, né? Temos aí o hub das renováveis, né? Temos hub de dados, né? Tem, enfim, o governador tem tentado, através das suas secretarias, do seu staff, promover, né, o que o Ceará tem de potencial dentro da rota daquilo que foi determinado no planejamento estratégico do Ceará 2050. Né? Então, é claro que hoje o mundo é dinâmico, o mundo é veloz. Né? Quando esse plano foi definido, estava o Trump no governo como presidente americano. Quando vemos agora implantar, o Biden já muda totalmente a política dele, vocacionada à questão do crédito de carbono, né? Então, e eu acho que o Ceará ele tem esse potencial já nesse novo mundo aqui, dentro dessa ótica de um mundo mais sustentável. O Ceará tem tudo tem as melhores condições para isso. Eu acho que se os governantes não atrapalharem, né, e o governador acho que não tem tido essa visão de trazer essa ambiência, né, e a economia nossa realmente é o que eu sempre digo, apesar da nossa economia não estar no melhor dos momentos, mas o Brasil nunca pode ficar de fora, né? A população que a gente tem, um país continental, é impossível você não ter uma empresa que não tenha atuação no Brasil, né?
principalmente olhando aqui para o Ocidente. Então, não há como ser diferente. Eu acho que a gente está no caminho certo. O governador Camilo tem fomentado a criação e incentivo desses créditos. Temos tidos aí vários momentos, principalmente com as entidades, Federação das Indústrias, SEBRAE, momentos para discutir esses âmbitos de negócio, né? E aqui o Ceará Global é uma prova disso. É um cluster, esse ano a gente pretende aqui, pegando um pouco do legado do ano passado, praticamente 2.500 pessoas acessando aqui o Ceará Global, né? Ou seja, mostrando, e grande parte disso aí, a gente vê aqui, eu recebo vez por outra aqui, WhatsApp de pessoas lá fora, né? Quando o Ceará Global deixa de publicar um dia lá na página, 2 dias, ele já porque parou, tá? Todo dia eu leio as notícias do Ceará, tá? Então, o Ceará Global já é uma plataforma conhecida, está sendo cada vez mais conhecida e fonte de informação para quem investe no Ceará. Então, eu acho que o governador Camilo está no caminho certo, né? Agregando aí, não depende só do poder público, né? Mas depende também das entidades que integram o nosso Ceará, né? Também de fomentar e chamar atenção e atrair o investimento, mostrando o grande potencial que o Ceará tem. Mônica? Sem dúvida, corroboro aí com o Eugênio, acho que a gente vem fazendo aí o dever de casa, acho que o nosso governador comprou um grande desafio, nós né, estamos passando uma fase bastante, né, em questão econômica, política, quer dizer, a gente vem aí dessa pós-pandemia, meio ainda dentro dessa pandemia, algo que a gente não sabe nem se terminou, né, e a gente teve pulso firme em seguir com os projetos, né, então, assim, tá aí, é um desafio que não desistiu mesmo, ele veio tocando, tem uma equipe muito boa, tem uma equipe na gestão pública, mas é como o Eugênio colocou aí, também não depende só dessa gestão pública, precisamos que todas essas entidades ajudem, participem, vejam as dificuldades para que a gente possa superar esses desafios e realmente implantar. Mas é um excelente projeto de desenvolvimento econômico, esses clusters, esse projeto dos clusters, né, de desenvolvimento econômico que envolve aí os 12 clusters, né, e que tem 10 aí que já estão em curto prazo, já vêm sendo efetivamente trabalhados dentro das metas aí da gestão pública, eles já estão todos efetivamente em funcionamento, aí já estão em funcionamento, então eu acho que com todo esse cenário que a gente veio enfrentando aí nesse último ano e meio, né, foi um desafio bem trabalhado, né? Assim, a gente viu aí que o governador não deixou a peteca cair nesse aspecto, né? Ele realmente seguiu e não foi, a gente tem que ver que a gente não está realmente no melhor período com relação a isso, as questões de facilidade e tudo. Então, a gente agora que a gente entra num processo de poder realmente implantar com mais tranquilidade daqui para frente, né? Assim, com mais certeza do que está fazendo. Então, acreditamos nisso, o Ceará Global vem para mostrar isso, para mostrar o que foi o projeto, quais foram os desafios, como ele foi implantado, o que a gente tem aí de resultado, né? O que a gente ainda tem de desafios a serem realmente, né? Que nem tudo é um mar de rosas, temos grandes oportunidades, temos grandes desafios, né? Mas temos características muito que nos dão um diferencial muito grande como Estado aqui, em questão de potencial, em questão né, dos nossos ventos, do nosso sol o ano inteiro, da nossa localização geográfica, nós temos todo um potencial que vem sendo bem trabalhado e tudo para dar certo, né? Vamos continuar fazendo o dever de casa direitinho, todos juntos, né? O Ceará Global sempre com essa visão de mostrar o que tem aqui dentro, porque assim, a gente tem essa visão do Ceará Global dentro e fora, porque nós também precisamos que todos estejam juntos nesse processo, né? Envolvam, conheçam isso daí para também colaborar e fazer a sua parte para a gente seguir com esse aumentando essas oportunidades, né? Então, espero vocês todos aí no Ceará Global no dia
14 e 15, né? Um evento online, tá? Parte da tarde, comecinho da tarde, vai até mais à noite, né? Com 6 painéis no primeiro dia, 6 painéis no segundo dia, e vamos falar um pouco sobre cada um desses clusters, e acho que vai ser um momento, um fórum de discussão sobre essas oportunidades e sobre esses desafios, bastante interessante. Muito bacana, muito legal. Pompeu, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Temos que encerrar, só agradecer a presença aí da Mônica, do Eugênio, e tanta informação importante para o crescimento do Estado, né, Gomide? Tá certo, tá certo. Que beleza. Então, obrigado, Mônica Luz, coordenadora-geral do Ceará Global. Obrigado, Eugênio Vieira, presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Esse foi mais um bate-papo Tchugoin e até o nosso próximo encontro.